A paz do Senhor, amada igreja querida em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Matos, pastor da igreja do Brasil para Cristo, aqui no estado de Ceará. E é motivo de muita alegria poder mais uma vez compartilhar de uma porção das Escrituras com os meus irmãos. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto lindo, um texto rico para a nossa edificação e compreensão de quanto nós somos amados por Deus. O evangelista inicia o capítulo narrando uma cena em que Jesus estava ali com pecadores, com publicanos, cobradores de impostos, pessoas de má fama, e ele é criticado pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei, que diziam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, dali por diante, Jesus arrasa com eles, trazendo 3 parábolas, dizendo: olha, qual é o homem que tendo 100 ovelhas e quando perde uma dessas ovelhas, ele não coloca lá as 99 no local seguro e vai a procurar aquela que está perdida até encontrá-la, e quando encontra, coloca nos seus ombros e vem alegre, jubiloso, dizendo: alegrem-se, pois eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Da mesma forma, haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessita de arrependimento. Jesus está dizendo: olha, esse pecador, esta ovelha perdida, esta ovelha que deve ser cuidada, esta ovelha que deve ser procurada, esta ovelha que alegra ao dono dela quando ela é encontrada, porque o dono desta ovelha, ele é cuidadoso, e ele valoriza não apenas, não só as que estão ali do lado dele, mas ele também busca as que estão perdidas, porque para ele todas são importantes. Depois Jesus promove mais uma outra parábola, desta vez dizendo: olha, uma mulher que tinha 10 dracmas, tendo 10 moedas, ela perde uma delas. Qual é essa mulher que, perdendo uma delas, não vai acender a candeia e vai varrer a casa diligentemente a procurar esta moeda até encontrar? Da mesma forma, quando ela encontra e se alegra e chama os vizinhos para se alegrar, da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está dizendo, Jesus está comparando esse pecador com algo valioso. Aquela moeda, por mais que fosse uma, era valioso, tinha valor para aquela mulher, ao ponto de ela acender uma candeia e passar a noite inteira procurando, e quando achar, se alegrar com os seus vizinhos. Jesus está dizendo: olha, esse pecador é algo valioso, e quando ele é alcançado, e quando ele é encontrado, é motivo de muita alegria, porque ele tem valor. Em seguida, Jesus promove aí uma linda parábola. Uma parábola dessa vez, Jesus fala de uma família onde um pai que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos pede ali a parte da herança porque deseja ir embora, deseja se afastar da presença do pai. Passado alguns dias, o pai entrega a sua parte, a parte que lhe cabe, e aquele filho vai embora. E quando ele vai embora, ele começa a viver de uma forma dissoluta, gastando tudo. E a palavra nos diz que chega um momento que há uma grande fome, uma grande seca naquela terra. E aquele menino começa a passar necessidades, porque aquilo que o pai tinha lhe dado começou a acabar. Ao ponto de ele arranjar um emprego, mas um emprego de cuidar de porcos, e ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. A palavra nos diz que, caindo em si, ele lembra da casa do pai, e a lembrança que ele tem é que o pai era bom. A lembrança que ele tem da casa do pai é que na casa do pai, até os empregados eram tratados de uma forma justa. Queridos, para a nossa compreensão desta parábola, vale a pena entender, vale a pena meditar aqui, que ela não deveria ser chamada de parábola do filho pródigo, mas assim a parábola do pai amoroso. Quando o texto diz que, passando alguns dias, o pai entrega a parte da herança, conjecturando eu acredito que esse pai tentou por muitas vezes, durante esses dias, fazer com que esse filho não fosse embora. Mas como um bom pai, ele respeita ali o livre-arbítrio daquele filho, entrega a parte que lhe cabe e aquele filho vai embora. Queridos, podemos aqui meditar o quanto é terrível viver afastado da presença do Pai.
Por mais que nos primeiros momentos daquele filho foram momentos de alegria, mas de alegrias momentâneas, passageiras, chega um momento que se acaba. E quando acabou, aquele menino padeceu, acabou seus amigos, acabou toda a farra, acabou tudo. E ele teve que apacentar ali porcos e desejou comer a comida dos porcos. Mas vale a pena também nós meditarmos que a lembrança que ele teve da casa do pai, quando ele cai em si, não foi pela fome, porque fome ele já estava. Mas ele caiu em si quando ele lembrou e percebeu que o seu pai era bom, que o seu pai era justo. Foi a lembrança da bondade da casa do pai que fez com que aquele menino tomasse, aquele filho tomasse a decisão de voltar. E ele levanta e diz, levantar-me-ei, irei até a casa do meu pai, e vou dizer, ele fez ali um discurso, preparou um discurso, e vou chegar lá e vou dizer, olha pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, diante de ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me trata aí como um dos teus empregados, que eu já vou ficar muito feliz, satisfeito por demais. E aquele menino resolve vir embora, resolve voltar para a casa do pai. E quando ele volta, conjecturando também aqui eu creio que ao avistar a fazenda, aquele menino, ele toma, aquele filho, ali ele balança. E talvez duas coisas venham à memória dele. Primeiro, será que eu volto? Será que eu devo voltar? Talvez eu vou ser humilhado, talvez meu pai não vai receber, talvez meu pai não vai me tratar bem. Mas aí do outro lado ele deve pensar, não, meu pai é bom, meu pai vai me receber. Lá é meu canto, lá é minha casa, lá é o meu local. Queridos, aí tem o orgulho e ao mesmo tempo o caminho da humilhação. O caminho do orgulho sempre nos distancia do Pai. E o caminho da humilhação, reconhecer as nossas falhas, nos aproxima do Pai. E aquele filho vai e volta. E quando o pai, com certa distância, a palavra diz que o pai o avistou. E eu creio, aqui também conjecturando, que um dos empregados, ao ver aquele filho lá entrando naquela fazenda maltrapilho, sujo, eu creio que o pai de longe deve ter olhado e dizer, olha, meu filho. E talvez um dos seus empregados, não, como é que pode? Seu filho sujo desse jeito? Não. Mas o pai corre e o pai diz, não é meu filho, porque o pai reconhece o seu filho. E a palavra diz que o pai o abraçou. E eu creio que o filho talvez começou a dizer aquele discurso, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, pai, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. E o pai deve ter dito, cala, não diz, não quero saber desse teu discurso. Tu é meu filho, tu estava perdido e hoje tu foi encontrado, tu estava morto e hoje tu reviveu, meu filho. À mesma hora o pai manda chamar os empregados e manda trazer depressa um anel para pôr no dedo do filho, manda trazer roupas novas, roupas limpas para vestir o filho, manda trazer calçados para calçar os filhos e manda matar ali um novilho para fazer uma festa para se alegrar porque o filho que estava morto voltou à vida. Queridos, quando o pai devolve, coloca um anel no dedo do filho, o pai está restituindo a autoridade perdida daquele filho. Quando o pai veste ele com roupas limpas, com roupas novas, o pai está justificando, olha, eu te perdoo, eu não quero saber da tua sujeira, você está limpo, eu estou te limpando, eu estou te purificando, eu estou te dando roupas novas. E aí o pai calça os filhos, porque só escravos andavam descalços. E nesse exato momento o pai diz, não, eu te restituo a posição de filho, estava perdido, mas hoje tu foi encontrado. E vamos fazer festa, vamos se alegrar. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus é esse pai amoroso. É esse pai que recebe os filhos perdidos de braço aberto. É um pai que reconhece o filho à distância. E quando o filho vem e se aproxima a ele, o pai corre, o pai o abraça, o pai o recebe. E não importa o que você diga, e não importa o que você faça. Simplesmente o pai lhe ama, porque o amor do pai é incondicional. É aquele pai não apenas se alegra, não apenas fica jubiloso, mas aquele pai devolve a autoridade do filho.
O pai justifica o filho dizendo, olha, eu te perdoo, e se eu te perdoo, não há quem lhe condene. E além de perdoar, o pai tira o filho da posição de escravo. Você estava perdido, você era escravo, mas agora não, você é livre, você está na minha casa, porque na minha casa há liberdade. A palavra nos diz que o filho mais velho, quando avista aquela festa, começa a perguntar o que era, os empregados dizem o que está acontecendo, e ele começa a murmurar. Como pode? Eu estive aqui sempre, e nunca meu pai fez uma festa, meu pai nunca matou um cabrito para mim. Aí chega esse que gastou tudo, e tem a festa, tem a alegria. O pai vai ali, tenta convencer o filho para voltar, entrar e participar da festa. Assim, meu filho, você sempre teve tudo, tudo isso aqui é teu. Agora teu irmão não, teu irmão estava perdido, teu irmão foi encontrado, nós devemos se alegrar, ele estava morto e ele reviveu. Hoje é motivo de festa, hoje é motivo de alegria. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus é pai de muitos filhos e é o nosso pai. E se alegra sim com o filho que retorna à sua casa, com o filho que volta, porque o filho que volta era um filho que estava perdido, que estava morto. E nós, irmãos, que estamos na casa do Pai, nós devemos participar da mesma festa. Às vezes, quando alguém retorna, muitas vezes, nós vemos alguns murmurando. Como é que pode? Fez tudo isso e voltou e estão se alegrando. Claro! Jesus veio para os doentes. São eles que precisam dos médicos. Então nós devemos se alegrar quando um irmão nosso volta, retorna para a casa do Pai. E se não houve festa conosco dentro da casa do Pai, foi porque nós nunca quisemos essa festa, porque nós podemos usufruir de tudo que tem na casa do Pai. Nós somos livres e nós também temos direito desta herança. Mas o bom filho, ele não quer usufruir da herança longe do Pai. O bom filho, ele quer usufruir da herança com o Pai. Queridos, estejamos sempre na casa do Pai. Estejamos sempre compreendendo o reino de Deus e o quão importante é uma alma para Cristo. Vamos nos alegrar todas as vezes que um pecador retorne para a casa do Pai. Vamos se alegrar todas as vezes que uma pessoa, embora ela tenha gastado tudo, embora ela tenha traído o Pai, mas ela volta, e quando ela volta arrependida, quando ela chega na casa do Pai, deve haver fartura de alegria, não só do Pai, não só dos anjos que estão lá no céu, mas de todos nós que estamos aqui e que fazemos parte desta família. Eu vou narrar aqui uma história rápida de um filho que foi embora. E esse é uma parábola também. E esse filho, ao ir embora, ele resolve voltar, e quando ele volta, para chegar na cidade dele, tinha que ter ele vinha de trem. Só que ele estava temeroso de o pai não recebê-lo, e ele envia uma carta para o pai, dizendo que se o pai recebesse ele, se o pai aceitasse ele de volta, o pai colocasse na janela do quarto dele, porque da estação dava para ver o quarto, colocasse um lenço branco. Se o lenço branco estivesse na janela do quarto, era porque o pai ia perdoá-lo. E aquele menino mandou a carta e comprou a passagem e volta para a casa do pai. E chegando perto da casa do pai, ele começa a ficar nervoso. Chegando perto da sua cidade, perto da sua casa, ele começa a ficar nervoso e ele não quer olhar com medo de não ser recebido. E ele chama um daqueles passageiros que estava ali no trem e diz o seguinte: olha, observa aquela casa amarela que tem ali perto da estação. E observa se na janela do quarto que naquela casa, observa se tem um lenço branco. E ele se baixou porque não teve coragem de ver. E no pensamento dele ele dizia o seguinte: se tiver o lenço branco eu vou descer, se não tiver eu vou passar direto. E quando chega perto, ele ali ansioso, pergunta ao homem que estava do lado e diz o seguinte: tem um lenço branco ou não? Aí o homem olha para ele e diz assim: não tem um lenço branco. Tem lençóis brancos em toda a vizinhança, tem lençóis brancos em todas as casas, tem lençóis brancos na sua janela, na janela do seu quarto. Assim é o nosso Pai. O Senhor não estende só um lenço branco, pelo contrário, faz festa, se alegra. E aquele menino desceu e voltou à casa do Pai. Queridos,
Se você está ouvindo esse áudio e se você está longe da casa do Pai, volta para a casa do Pai. Lá a fartura de alegria. O Pai quer te abraçar, o Pai está te esperando. Que Deus te abençoe e aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. A paz do Senhor.